gostaria de saber o porquê o professor Ancelotti não dá uma oportunidade para o Endrick. Ele tem uma estrela, eu falei com o André, falei assim, gente, nem que seja 7 minutos, tem que colocar o garoto, porque o garoto tem estrela. O Endrick, ele me entra no segundo tempo do jogo no Maracanã contra o Panamá e juntamente com seus companheiros que entraram, mudaram completamente o jogo do Brasil. E na estreia da Copa do Mundo, a seleção brasileira empatou aí com o Marrocos, golaço do Vini Júnior, salvando a seleção de uma derrota. E após a partida aí, tivemos muitas críticas ao treinador Ancelotti por não ter colocado o Endrick na partida. Veja aí a análise dos especialistas do Sport TV sobre a partida da seleção brasileira. Boa noite, Brasil! Foi ruim a nossa estreia, hein? Ficou barato esse empate. Time do Marrocos 1, Vinícius Júnior também 1. Mas aqui no Seleção Copa que tá chegando agora, não ficaremos só na lamentação. Vamos analisar o que pode melhorar, por que o Brasil jogou abaixo do que esperávamos, com Paulo Nunes, Luiz Felipe Scolari, Felipe Melo. Muito bem, Ancelotti esperava começar melhor. E o senhor, Paulo Nunes? Bem-vindo ao Seleção Copa. Boa noite, André, Felipes, né? Professor, eu também esperava muito mais. Eu fiquei assustado com o futebol. Assustado? Assustado. E eu não falo nem de classificação, hein? Eu sei que o Brasil vai classificar, a gente tem o segundo, tem o terceiro, a gente tem um segundo jogo agora mais tranquilo. Agora, a gente precisa melhorar muito. Se a gente pensar lá na frente, a gente precisa evoluir muito em todos os setores. E não gostei da escalação. Vou começar por aí. Já debatemos. Felipão, boa noite. Prazer tê-lo aqui em mais uma edição do Seleção Copa. Paulo Nunes ficou assustado. Como você define o seu sentimento depois da estreia, Felipão? Eu não fiquei assustado totalmente. Acho que algumas definições surgiram para o Ancelotti. Felipe Melo, bem-vindo à Seleção Copa. Olha a cara de bravo do Felipe Melo. Bem-vindo à Seleção Copa, Felipe. Bravo porque eu esperava muito mais dessa seleção, né? Fui um dos caras que antes de começar a Copa do Mundo tinha muita esperança de que, ainda tem esperança de que o Brasil possa fazer uma Copa do Mundo ao ponto de trazer o Hexa para nós, né? Assim, mas hoje foi realmente muito abaixo daquilo que eu imaginava. Foi uma, vou chamar de novidade, porque ele começou um jogo de titular com o Ancelotti antes da Copa, o último amistoso contra o Egito. E você disse que não gostou dessa novidade na escalação? Não gostei porque no jogo anterior ele teve a oportunidade, né, teve condição de se mostrar o centroavante, aquele centroavante que eu pedi dentro da área, e não foi bem. E é uma questão, quando você não vai bem, você tem que se movimentar, tem que movimentar o time. E eu imaginei que fosse com o Matheus Cunha. Tanto que no segundo tempo, com as mudanças, o time melhorou. Não chegou nem perto de ser a seleção brasileira, mas melhorou, André. O regulamento é o seguinte: para passar em primeiro, o Brasil vai ter que fazer saldo, ganhar do Haiti, ganhar da Escócia. Imagino que Marrocos também seja muito favorito contra a Escócia, né? E é fazer saldo. Confronto direto, que é o primeiro critério de desempate, foi empate. Então a liderança tem tudo para ser decidida nesse grupo agora pelo saldo de gols, depois pelo Gols Pro, até número de cartões e por fim ranking da FIFA são critérios de desempate, que a gente tem que começar a ficar ligado agora na briga pela primeira colocação. O Igor Thiago foi uma novidade hoje, porque as apurações dos setoristas vinham com outra formação. Mas se você acompanha o Seleção Copa desde a primeira... No sábado passado, depois do amistoso com o Egito, o Filipão disse o seguinte, mais ou menos, Felipe. Pelo que eu sei da cabeça do Carlos, pelo que eu conheço, o Igor Thiago começa a Copa. E começou mesmo. Você já projetava o Igor Thiago começando a Copa, Felipe? Mais ou menos por aquilo que, como técnico, eu passei muito tempo e vi. E pelas colocações do Igor Thiago, pela forma como o Igor Thiago tinha se entregue aos jogos anteriores. Eu achei que o Ancelotti iria colocar o Igor Thiago. Mas nós recebemos algumas informações que não seria o Igor Thiago. Assim, você estava à frente das informações, só na sua observação. Não. Eu não gostei da entrevista do Luiz Henrique não, tá? Assim, é um garoto que eu amo muito, tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas, também tem o Marrocos, que é um bom time, também, mas agora tem o saldo de gol. Assim, tinha que ganhar o primeiro jogo, tinha que performar. Pode até ser que não vença, mas tem que performar. O Brasil foi muito abaixo hoje. O empate tá de ótimo tamanho para a seleção brasileira. De ótimo tamanho para a seleção brasileira. Então, assim, principalmente para um torcedor como eu, no caso como torcedor mesmo, que esperava muito mais, o Brasil muito abaixo e tem que melhorar muito, não para ganhar o Haiti, com todo respeito ao Haiti, porque é obrigação do Brasil vencer o Haiti, mas já na próxima fase, o Brasil tem que fazer muito mais, porque senão corre risco. Eu acho que o sentimento geral, né, não falo em nome de vocês que nos assistem no Brasil e pelo mundo, evidentemente, mas me parece que o sentimento geral é de que a gente saiu no lucro mesmo com esse empate, né? Mas Saímos, né? Saiu no lucro. O primeiro tempo, vou falar sobre um pouquinho do Marrocos. Se o Marrocos quisesse mais, se não enfeitasse tanto... Teve um pouquinho de soberba, Marrocos no primeiro tempo. Eu acho que essa palavra é até meio forte, mas assim, enfeitou demais, queria entrar dentro da área da seleção brasileira toda hora, com toque de bola, alguns momentos poderia finalizar. A seleção brasileira no primeiro tempo foi irreconhecível, André. Irreconhecível. Paulo, você falou uma hora que o Marrocos chegou tocando a bola de um lado pro outro, mas 2, 3 vezes seguida, e eles não finalizaram, você falou, daqui a pouco o Brasil vai empatar. Exato. E logo em realmente seguida, o Brasil empatou. Logo em seguida. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu caminhei bastante hoje por Nova York, vi a entrevista do Hakimi ontem,
Cruzei com vários torcedores marroquinos dizendo pra mim, vai ser 4-1, 3-0 Marrocos. Eu falei, cara, eles estão com a cabeça que eles foram semifinalistas, melhores que a gente, mas estão esquecendo que é o Brasil, não estão respeitando o Brasil. Veio o jogo e eles tinham razão, não tiveram respeito nenhum com a gente no primeiro tempo, dominaram. E quando a gente vê que 4 jogadores deles atuaram tão bem e a gente só teve o Vini Júnior... Você esqueceu do Brahim Dias também, hein? Brahim Dias, então São 5. 5 jogadores deles atuaram tão bem e a gente só teve o Vini bem. Não é que eles tenham mais talentos individuais, o time deles como equipe é melhor que a nossa hoje, Felipe. O time deles se aproximava para jogar. Quando alguém recebia a bola, passava a bola e ia buscar essa bola no pé do companheiro. Recebia a bola, passava o outro companheiro, ia buscar essa bola. E nós dávamos ao nosso companheiro e ficávamos numa situação de não auxílio. Ou seja, individualmente nós tivemos alguma superação, ótimo. Mas coletivamente eles foram muito bem. O professor falava durante, conforme ia passando o jogo, nós estávamos conversando em off, o professor falou, no individual, nós tivemos o Vinícius Júnior que fez total diferença para o Brasil. O melhor em campo, com certa diferença. Agora o coletivo, o Marrocos foi muito melhor. Queriam o Vinícius Júnior do Real Madrid, pediram tanto? Tá aí, ó, salvando o Carlo Ancelotti de um jogo duríssimo de Copa, com uma jogada puramente individual. Isso aí é Vini do Real Madrid na veia. Checklist. Já salvou no Real Madrid e salvou hoje também. Cara, assim, se tem um ponto positivo, é o Vinícius Júnior, né? E, poxa, nós falamos antes mesmo de começar a Copa, essa é a Copa do Vinícius, essa é a Copa do Vinícius. E, poxa, assim, no primeiro tempo, basicamente, as 2 únicas jogadas que o Brasil fez foi com o Vinícius Júnior. Basicamente não foram as 2 únicas. Exatamente, foi a jogada que o Igor Thiago errou o cabeceio, mesmo que ele tivesse cabelo. Ele fez o movimento errado, ele errou, perdeu o tempo de bola. Fechou o então olho. Não é questão de cabelo, eu sempre fui careca e fiz muito gol de cabeça. Assim, muita gente tá falando, poxa, mas o Felipe Melo, assim, eu prefiro pecar pelo excesso do que por não fazer. E eu creio que a seleção errou muito por não fazer, por não tentar fazer. É uma seleção muito forte. Então, o Vinícius Júnior fez essa jogada e depois o golaço dele, ele definiu sozinho. Mas é muito pouco. É muito pouco para uma seleção. Assim, não pro Vini, né? Não, é muito pouco para a seleção. O Vini foi especial. O Vini jogou aquele jogo que o Ancelotti confia nele. Honrou a camisa 7 do Brasil. E enfrentou um lado, André. A gente tem que também colocar isso. O melhor lado do Marrocos, que é o Hakimi que marca ele, que vai atacar. Teve um momento do lance. Inclusive foi em cima dele. Exatamente. A jogada em cima do que ele fez para o Igor Thiago cabecear foi em cima do Teve um momento do jogo que ele foi lá atrás, o Filipão até falou, olha onde o Vini tá marcando. Ele marcou lá atrás, ele atacou. No hino, ele já se demonstrava que estava querendo jogar. Ele estava querendo o jogo. Agora, o que eu tô falando que é pouco, é só o Vini. A gente precisa dos outros, a gente precisa de mais gente. E não é só vontade. Vontade é importante. Ter garra, ser competitivo. Mas tem que jogar. É a seleção brasileira. A seleção brasileira não teve bola hoje. O Fabinho entrou e o Fabinho não foi tão intenso assim no jogo. Não é um cara que saiu pra marcar, pra pegar. Mas simplesmente ele dominou a zona de campo. Se posicionou. Se posicionou bem, fez leitura de jogo perfeita. Entrou e mudou completamente. O Brasil começou com a entrada dele, o Brasil começou a dominar. Claro que depois o Marrocos, ele melhorou e dominou, principalmente na parte final do jogo. Mas a entrada do Fabinho, ela mudou bastante. Agora, eu também gostaria de saber o porquê o professor Ancelotti não dá uma oportunidade para o Endrick. Haja visto, o Endrick, ele me entra no segundo tempo do jogo no Maracanã contra o Panamá e juntamente com os seus companheiros que entraram, mudaram completamente o jogo do Brasil. O Endrick entra no jogo contra o Egito e muda completamente. Gente, todos os jogos. Ele tem uma estrela. Eu falei com o André, falei assim, gente, nem que seja 7 minutos, tem que colocar o garoto, porque o garoto tem estrela. A bola tava passando ali, não chegava tanto, mas a bola tava passando, cara. Você tem que ter um jogador que faça gols na seleção brasileira. Deixa eu passar esse pacote aqui pro Filipão, porque a gente citou a atuação de vários jogadores do Marrocos, eu insisto, o time deles é bom, mas individualmente eles não são melhores que a gente. Não são. Mas o time deles é muito melhor. Isso ficou claro hoje. E aí, Filipão, a gente... Tão claro quanto o fato de a gente começar uma Copa do Mundo, ainda com muitas dúvidas. Queria voltar à escalação inicial, a gente acabou de mostrar as escalações, as alterações. Então a gente começou a Copa do Mundo com o centroavante, que tinha feito... Já vai ter o Ancelotti. Assim que ele começar a falar, a gente interrompe o papo. E certamente vão perguntar para ele sobre isso. A gente começou a Copa do Mundo com o centroavante. Já começou. Vamos ouvir o Carlo Ancelotti e depois debater a escalação inicial dele.